Capítulo 20. Jill e Barry saíram do elevador e voltaram para o corredor principal do nível 3. A fria voz dizendo que eles só tinham 4 minutos e meio. Eles passaram pela porta e correram, fazendo a curva, e vendo Chris Redfield subindo a escada de metal. "Chris!" Jill gritou. Ele virou, seu rosto iluminando ao vê-los, correndo em sua direção. "Vamos!" ele gritou. "Tem um heliporto no nível 1. "Graças a Deus." Chris esperou eles alcançarem a base da escada e depois seguiu em frente, contornando a escada e segurando a porta aberta. Jill e Barry subiram e correram, a voz anunciando que eles tinham 4 minutos e 15 segundos para fugir. Barry subiu a escada de mão primeiro, depois Jill e Chris logo atrás. Eles chegaram no nível 1. Jill viu Rebecca na saída de emergência, a jovem face dela cheia de ansiedade. Os 4 correram pelo corredor cheio de curvas, Jill rezando para que tivesse tempo para saírem de lá. "Espero que você queime aqui, Wesker." Havia um grande elevador no final do corredor, e Barry abriu as grades, segurando-as até todos entrarem. Ele entrou por último. Eles tinham apenas 4 minutos. O elevador começou a subir e Jill olhou no seu relógio, seu coração pulando enquanto os segundos passavam. "Não vai dar. Nunca conseguiremos." O elevador parou e Chris abriu as grades, o morno ar da madrugada passando por eles. Não havia alarmes, nem voz de heliporto, mas havia o doce e maravilhoso som de helicóptero acima circulando. "Ele me ouviu!" Rebecca gritou, e Jill sorriu, sentindo uma súbita onda de afeição pela jovem. O heliporto era imenso. A grande área cercada por altas paredes de concreto. Um círculo pintado de amarelo no cimento do chão, mostrando a Brad onde eles deveriam pousar. Barry e Chris balançaram os braços desesperadamente, sinalizando para o piloto se apressar. Jill olhou o relógio de novo, um pouco mais de 3 minutos e meio restando. "Mas que seja suficiente." Crash! Jill virou-se e viu as pedras de concreto voando pelo ar, vindo do canto nordeste do heliporto. Uma garra gigante se ergueu do buraco, se apoiando no dente do buraco. E o Tyrant se ergueu do heliporto, se levantou e partiu para eles. "Mas que diabos é aquilo?" Deviam ter uns 3 metros. Parte de seu corpo gigantesco era mutilado e deformado, seu sorridente rosto focalizando eles enquanto se levantava. Ele se moveu para eles numa vagarosa caminhada, a grande garra de seu braço esquerdo se mexendo. "Não dá tempo." "Brad, não pode pousar." Chris mirou no escuro tumor do peito da criatura e atirou, apertando o gatilho 5 vezes. 3 balas acertaram o alvo. Os outros 2 erraram o alvo por centímetros, e a criatura nem diminuiu o passo. "Sr. Spaulding!" Barry gritou. Os stars se espalharam, Jill empurrando Rebecca para o canto mais distante, longe do monstro. Chris foi para a parede, mais para o sul, e Barry apontou sua Colt para a besta que se aproximava. 3 balas, 355, acertaram a sua barriga e os tiros ecoaram pelas altas paredes do concreto. De repente a criatura aumentou a velocidade, correndo na direção de Barry, jogando suas garras para trás. E assim que Barry saiu do caminho, a coisa passou por ele se encurvando, levantando as garras para cima, como se fosse arremessar uma bola. As garras rasparam no chão do cimento, arranhando-os como se fosse manteiga. Assim que o monstro parou de correr, virando casualmente para ver Barry à frente e atirando. A bala arrancou um pedaço de carne do ombro direito da coisa, sangue escorrendo pelo seu peito e se juntando ao ferimento da barriga. Acima, o helicóptero ainda circulava, incapaz de pousar, e ainda não havia sinais de danos na criatura. Ela começou a correr de novo, soltando sua desumana mão
enquanto ia para Barry, bem na hora em que seu revólver ficou vazio. Barry correu, mas o monstro o acompanhou, e a sua garra levou o alvo para o chão. Barry! Chris gritou, e correu, atirando nas costas da criatura que se inclinava sobre Barry. Ele estava de costas para cima, seu colete rasgado, seus olhos aterrorizados, e o monstro sentiu as balas, porque se virou, fixando seu terrível olhar em Chris. Barry se levantou e correu. Nós não temos tempo. Chris esvaziou o clipe, os últimos tiros acertando seu rosto, pedaços de dente voando da boca sem lábios da criatura, caindo no concreto como se fosse uma chuva de branco e vermelho. O monstro não pareceu abalado e correu para Chris numa terrível velocidade. Jill e Rebecca estavam atirando, gritando, tentando desviar a atenção da criatura, mas ela já estava fixada, levantando sua garra para trás. Vai, esperando. Chris mergulhou para o lado no último segundo e o monstro passou voando, arranhando o cimento onde o alfa esteve. Chris correu, sentindo que não tem mais tempo. Barry sentiu sangue correr pela sua coxa, sua pele cortada pela brutal lâmina do Tyrant. A dor era insuportável, mas o conhecimento de que iriam morrer não era. Nós explodiremos se formos cortados. Nós explodiremos se não formos cortados em pedaços. O Tyrant virou sua atenção para Jill e Rebecca, ambas atirando nele. Ele começou sua lenta caminhada para eles, ainda indiferente com os buracos ensanguentados em seu corpo. Tiros de 9mm mancharam sua pele de sangue, mas ainda continuou andando. O vento passou por Barry assim que o barulho das pás do helicóptero ficou mais alto. Ele ouviu um grito lá de cima. Descendo! Barry olhou para o helicóptero, flutuando a 6 metros do chão, e viu um escuro objeto cair do porta-metal da porta lateral aberta, ficando no chão. Chris estava mais perto e correu para o objeto. O Tyrant quase alcançou as duas quando elas se separaram, indo para diferentes direções. A criatura virou para Jill sem hesitar, jogando seu fixo olhar nela. Jill, por aqui! Chris gritou. Barry virou e viu que Chris tinha na mão um lança-mísseis apoiado em seu ombro. Jill foi até Chris e o Tyrant mais perto. Saia! Ela foi para o lado e rolou pelo chão enquanto Chris atirava. O vush do projétil quase perfeito sobre os barulhos dos roteadores do helicóptero, mas a explosão não. A bala acertou o peito do Tyrant, e num estouro de luz incendiária e um ensurdecedor som, a bala explodiu, o monstro em milhares de pedaços. Mas mesmo com os pedaços de carne caindo, Brad desceu a aeronave e os 4 Stars correram. Os apoios nem tocaram no chão e Chris e Jill já estavam mergulhando na cabine. Rebecca e Barry atrás. Vá, Barry! Vá, Barry! Vai agora! Jill gritou. O pássaro levantou o voo e acelerou. Capítulo 21. A calma voz feminina só foi ouvida por ouvidos inumanos. Vocês têm 5 segundos. 3, 2, 1. Ativação do sistema agora. O circuito que cercava o complexo inteiro foi conectado. E um terremoto de barulho e movimento. Bem, e a mansão Spencer explodiu. Dispositivos se ativaram simultaneamente no período de construções. Paredes de mármore caíram sobre o desintegrante chão da velha e bela mansão. Rochas quebraram e o concreto explodiu em uma magnífica explosão e poeira escura. Enormes bolhas de fogo se ergueram no chão da madrugada e puderam ser vistas a quilômetros de distância em seu breve momento de brilho.
Assim que o último estrondo ecoou pela floresta, os destroços começaram a queimar. Epílogo. Os quatro estavam quietos enquanto Brad os levava para a cidade. E pensar que tinham milhões de perguntas a fazer, mas algo no silêncio não chamava conversa. Chris e Jill estavam olhando pela janela, o fogo que estava consumindo a mansão. Suas expressões amargas. Barry se encostou na parede da cabine, olhando para suas mãos como se nunca tivesse visto antes. Rebecca estava andando entre eles, cuidando dos ferimentos dele sem dizer uma palavra. Brad ficou calado, ainda se sentindo sortudo por ter decolado mais cedo. Ele esteve no inferno desde então, voando em circuitos enquanto o combustível se esgotava. Foi um pesadelo, e ele queria mijar como ninguém. E aquele monstro? Ele tremeu. Seja lá o que fosse, Brad estava feliz por não ter morrido. Ele usou toda a sua coragem para não fugir quando viu a criatura. Por ter se preocupado, o piloto merecia um pouco de consideração por ter chutado o lança-míssil pela porta. Ele olhou para os quatro, imaginando se poderiam contar sobre a estranha chamada que recebeu pelo rádio. Logo depois que Rebecca disse algo sobre o heliporto pela estática, um nítido e sólido sinal apareceu. Uma voz masculina calmamente dizendo as coordenadas exatas. O cara estava escutando, o que é estranho, mas o fato dele saber o local bem distante para dar as direções de Brad era assombroso. Ele franziu, tentando lembrar do nome do misterioso homem misterioso. Dredd? Terence? Trent. Isso! Ele mesmo se chamava Trent, pensou Brad. Decidiu contar isso para os outros em outra hora. Por enquanto, ele só queria ir para casa. Fim do livro.